Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre itinerante. E esse momento de sair tem nos modificado completamente, mas não mudado a nossa essência. Nosso objetivo é, conversando, levar a você conhecimento, de modo especial sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé cristã católica. E hoje estamos em nossa igreja mãe de nossa Arquidiocese de Vitória. Estamos na Catedral da Arquidiocese de Vitória, no estado do Espírito Santo. E hoje vamos bater um papo sobre a nossa igreja, o interno da igreja, um lugar onde nós, padres, mais ficamos, dentro das celebrações, dos nossos cultos e assim por diante. E você também faz muitas vezes visitas, participa das celebrações, mas você conhece o espaço litúrgico, você conhece o significado dos símbolos, a arquitetura, a beleza e assim por diante? Sobre isso iremos conversar. Mas antes de mais nada, vamos registrar os nossos patrocinadores que nos ajudam a chegar, a fazer tudo isso e levar até você. Mais uma vez, agradecer a Construtora Canal, marca de qualidade e confiança, Nogran Mármores e Granitos, Hospital do Câncer de Muriaé, Fundação Cristiano Varela. Você também pode ajudar a salvar vidas. Por favor, entre em contato com fcv.org.br. Extra Bom e Extra Plus Supermercados. Óticas Diniz. Controltec Contabilidade e Auditoria. Você também pode nos ajudar com a sua empresa, patrocinando e ajudar a levar a palavra de Deus, a levar a teologia, a reflexão, o nosso papo para mais pessoas. Muito obrigado pela sua presença. Já peço que você possa curtir aí e se inscrever em nosso canal. E hoje temos mais convidados, quero mostrar para você. Bom, como dito, temos convidados hoje especiais, lugar especial, muita coisa legal. Você vai gostar. Nosso lado aqui, o cura da Catedral, Padre Renato Cristi, bem-vindo. Ei, Padre Anderson. Obrigado mais uma vez. Obrigado, bem-vindo também à Catedral. Pois é. E aqui do nosso novidade aqui, nós temos uma leiga, Raquel Schneider, arquiteta, especializada em arte sacra e que vai nos ajudar e explicar muita coisa na Catedral. Tá jóia. Bem-vinda. Obrigada. Curta aí, hein? Vem cá, ó. Vamos falar um pouco hoje sobre o espaço litúrgico do presbitério, chamado de altar, tá bom? Não perca esse momento aqui agora. Bem-vindo, Padre Anderson, mais uma vez, Raquel, pessoas assim que têm uma participação muito importante nesse lugar aqui também. A catedral. Uma catedral, acho que para ser a catedral é a igreja mãe de uma arquidiocese. A gente já falou um pouco sobre isso. Diocese é um território geográfico entregue a um bispo. E o bispo é responsável por aquele território geográfico. Que na nossa Arquidiocese de Vitória, no estado do Espírito Santo, são 15 municípios, é isso, Colônia Pastoral? São 16 municípios. Aumentou? No meu tempo eram 15, mas tudo bem. 15 ou 16 municípios. 90 paróquias. 90 paróquias. No estado do Espírito Santo nós somos 78 municípios. E a Arquidiocese de Vitória são 16 municípios, né? Que na verdade é a maioria do estado do Espírito Santo, que tem a Grande Vitória, a metrópole e assim por diante, né? Mais da metade da população de todo o estado do Espírito Santo concentra-se dentro do território da Arquidiocese de Vitória. E que no caso já falamos, Dom Dario, o nosso novo arcebispo, e toda a arquidiocese, toda a diocese tem uma catedral, que é a igreja do bispo. Do bispo. A catedral, o nome catedral, a igreja catedral, deriva da cátedra, isto é, a cadeira do bispo. Então aqui na catedral, quem vem visitar vai encontrar uma cadeira diferenciada, que para curiosidade talvez de muitos, Padre Anderson, só o bispo pode sentar nela. Então, quando o bispo vem presidir missa ou qualquer outra ação litúrgica, ele ocupa esta cadeira. Nós, padres, no dia a dia, celebramos aqui as missas, temos uma outra cadeira, a sede do presidente da celebração. Mas na cadeira, aliás, na cátedra, só o bispo pode sentar. Se vier um bispo visitante, pode? Pode até ocupar, desde que o bispo ordinário, no caso Dom Dario, autorize o bispo visitante a ocupar esta cadeira. Isso pode acontecer. E também o bispo de Roma, que no caso é Papa, também tem a sua cátedra na igreja, né? No caso na sua catedral, e também nas basílicas. O Papa ele tem 4 igrejas, né? As 4 igrejas papais, sendo que a cátedra
do bispo de Roma, está na igreja de São João de Latrão. São João de Latrão. Essa cadeira modifica no espaço litúrgico? Modifica. Você tem que ter duas cadeiras. Isso. Para um padre, ela é móvel ou ela pode ser fixa? Aqui na catedral e na maioria das catedrais a gente trabalha a cadeira da presidência móvel, porque no momento em que a celebração é com a presença do arcebispo ou do bispo, o espaço se reorganiza um pouco. Sabe que aqui a cátedra do bispo, que encontra-se aqui na Catedral de Vitória, é uma relíquia de terceiro grau. Sim. Quem ocupou esta cadeira foi o São João Paulo II, quando veio visitar a capital do Espírito Santo em 1991. O fato dele ter passado se torna uma relíquia? É porque ele ocupou. De terceiro grau. De terceiro grau, ele ocupou esta cadeira. Então, a cátedra aqui ela é uma relíquia. É a presença? Que ele tenha tocado, que ele tenha usado. O primeiro grau é do próprio corpo. Por exemplo, um Sim. pedaço do osso, da pele, do cabelo, da unha. Segundo grau, uma é veste, hábito, coisa assim do tipo. E de terceiro grau, é algo que ele tenha tocado, né? Aqui nós temos também o cálice, que João Paulo II usou, e também o turíbulo. Então temos algumas relíquias aqui do Papa João Paulo II. Essa daqui, no caso, é a cátedra. É a cátedra. E essa daqui, no caso, é a cadeira onde o outro celebrante, um padre... Isso, no dia a dia a gente preside a missa daqui. Você não pode sentar ali, nem não, eu não posso sentar, nenhum padre. Um padre. Então o padre que vem presidir a celebração, ele senta nessa cadeira. Um outro bispo também, que não é o ordinário, ele vai sentar aqui, exceto se o arcebispo Dom Dario, no momento, consentir de ocupar a cátedra. E aqui, como aspecto litúrgico, Raquel, nós temos aqui o brasão do bispo, né? E aqui são os 4 evangelistas. Então, nós estamos nesse espaço que é o presbitério, como nós falávamos, e nós vemos aqui, nesse eixo, lá no alto, o rosto, né, o vitral que traz o rosto do Cristo como centro. O centro, o eixo da igreja, da vida da igreja e também desse espaço. E dele, então, nós temos a imagem da Virgem, de Nossa Senhora da Vitória, e o brasão do bispo. Aqui ao redor, esses 4 mosaicos, que, como eu falava, são os únicos em mosaico e os primeiros dentro da catedral. Nós temos deste lado esquerdo, primeiramente, a imagem de Jessé, e aqui a imagem de Isaías, profeta que nós lemos com tanta frequência, sobretudo agora no Advento. E nas extremidades nós temos o rei Davi e o rei Salomão, filho de Davi. Então, esse conjunto mostrando e trazendo para essa centralidade da cadeira, da cátedra do arcebispo dentro de uma catedral. Nas paróquias nossas, como padres, nós temos também a que é chamada de sédia. Isso. Que é na cadeira do padre. Isso, ou cadeira da preside a presidência. celebração. Que preside a celebração, que no caso somente padre. Isso. É, somente o padre, igual outro padre pode vir, pode ali sentar e celebrar, não é isso? No caso de uma celebração da palavra, um leigo, aí ele não sentaria. Há algumas divergências nesse sentido, mas a orientação prática aqui na Arquidiocese de Vitória é que a sede seja ocupada apenas pelo ministro ordenado, porque esta cadeira também está vinculada a outros 2 elementos do presbitério, do espaço litúrgico, isto é, o altar e o ambão. Então, está relacionado diretamente à Eucaristia. Quem preside a Eucaristia? O ministro ordenado, o padre ou o bispo. Então, um leigo que vai presidir a celebração da palavra, o mais adequado é que ele ocupe um outro lugar, uma cadeira lateral, exatamente porque se trata de uma outra celebração, convenhamos, digna, tem o seu valor, é a celebração do mistério pascal, porém não é a celebração plena, porque não existe a liturgia eucarística que é presidida por um ministro ordenado. O povo vulgarmente, ou popularmente, chama de o altar. Sim. Ah, vai para o altar, né? E o altar para nós é algo restrito. Esse espaço aqui, desse da catedral, como também de nossas igrejas, é chamado de presbitério. Presbitério é o lugar onde nós temos todos esses elementos. E altar é essa mesa. Isso. Que no caso, a nossa igreja está voltando o fato de ser pedra, né? Não uma mesa de 4 pés, né? Mas o altar como elemento simbólico bíblico. O altar, ele traz essa dimensão de lugar do sacrifício
e da refeição, né? E na tradição, e também seguindo a orientação do missal, ele deve ser feito de madeira natural, de material natural e nobre. Então, os dois materiais que a gente mais utiliza são a pedra de fato e a madeira, quando não é possível a pedra. Aqui, neste altar, nós temos algumas características. Primeiro, todo ele é de um único bloco de granito. Um granito que é originário do norte do estado do Espírito Santo. Um granito rosado, que evidencia a sua característica rosada quando é levada ao fogo, por causa dos detalhes rosas que nós já tínhamos no conjunto da catedral. E como que ele foi feito? Ele foi dividido, o bloco para ser trabalhado, ele foi dividido em 5 partes. Nós temos a parte do tampo, que por baixo é escavada para que possa ser encaixada. E nós temos essa grande base que é de forma quadrada, mas é uma cruz grega, por isso que ela cabe dentro de um quadrado. Se nós rodearmos o altar, a base tem a forma de uma cruz grega, então ela se insere num quadrado e ela se abre como uma flor. Isso também tem toda uma simbologia que se revela. Eu não sabia. E ao se abrir como uma flor, ela também traz isso tudo, foi estudado, planejado e projetado. Eu não sabia disso. Daí. Eu não sabia que isso aqui era uma... Gostei da simbologia. Ela se abre numa flor e ao se abrir como uma flor, vejam que ela traz uma linha do arco ogival que é próprio do estilo da catedral, que é eclético com características góticas. Então, o altar é o elemento principal, é o elemento mais importante e toda a simbologia que está aqui presente nessa peça, ela depois vai se desenvolver ao longo das outras peças nesse projeto de adequação litúrgica. Outra coisa é que foi um desafio trazer essa peça, né, para cá. As emendas a gente não consegue ver porque são nas 2 diagonais, então nós não temos a percepção das emendas. Foi feito todo um trabalho de construção de equipamento para que ela pudesse ser transportada por causa do seu peso. Nós temos aqui hoje quase 8 toneladas. Caramba! 1,5 tonelada em cada parte da base e quase 2 toneladas no tampo. Então, claro que para isso também foi feito um trabalho de fundação para receber essa peça e todo um trabalho de transporte, porque como a catedral estava pronta, nós não podíamos içar a peça para colocar pelo teto como é. Mas uma coisa que chama a atenção, você fala do altar. Esse aqui é um dos elementos que só a Igreja Católica tem. Uma igreja que não é católica, ou protestante, ele não tem o altar. Ele só tem a mesa da palavra. E o altar, acho que é interessante a gente falar sobre isso, você falou a palavra sacrifício, não é um lugar de sacrifício. O sacrifício é algo próprio do Antigo Testamento. Em Jesus Cristo, ele assume o sacrifício para si. E ele faz uma vez por todas. Antes, no templo, você fala do Salomão e do Davi ali, né? O templo de Jerusalém era o lugar que as pessoas traziam os animais para serem sacrificados. O sacerdote imolava ali os cordeiros como oferta a Deus. Jesus, chamado o Cordeiro de Deus, ele morre no momento em que os cordeiros estão sendo imolados para celebrar a Páscoa e ele assume todo o sacrifício. E nós, cristãos católicos, fazemos sacrifício não mais de animais, mas nós renovamos, fazemos memória do único perfeito sacrifício. Porque sacrifício de animal, sangue de animal, não salva e não perdoa ninguém. Mas fazemos memória do único e eterno sacrifício de Cristo. Por isso que a gente falava, naquele momento que a gente fazia referência aos mosaicos, que esse lugar ele é o céu dos céus. A gente trata na linguagem simbólica, litúrgica e iconográfica, o lugar onde está o altar, no caso aqui nosso, a ábside ou abside, dependendo, nós tratamos como o céu dos céus, porque é justamente esse lugar onde está o altar, é o lugar onde há esse encontro, esse eixo que liga o céu e a terra. E por ser a catedral, tem mais bancos aqui, porque são os padres que quando vêm celebrar, não é isso?
Na arquitetura da nossa catedral, nós encontramos esses bancos que normalmente são ocupados pelos presbíteros nas grandes celebrações arquidiocesanas, como, por exemplo, na missa do Crisma, quando são abençoados os olhos dos enfermos, dos catecúmenos e também do sacramento da Crisma. Mas no dia a dia acaba os leitores ocupando esses espaços, ou também os ministros ordinários da distribuição da Sagrada Comunhão, exatamente porque é o lugar da diversidade de ministérios, né? A liturgia é presidida pelo presbítero, pelo sacerdote, porém é uma ação conjunta que envolve, entre aspas, muitos atores. Tem muita coisa aqui que a gente poderia explorar. Muito. Ela tá doidinha aqui, ela tá doidinha querendo falar. Mas eu não posso deixar de unir o altar ao chamada mesa da palavra, ao ambão. E é sobre ele que a gente vai falar ali agora. Vamos lá. Bom, então aqui nós temos a outra mesa, também chamada de ambão, mesa da palavra, que tem sintonia com o altar do qual estávamos conversando. E, inclusive, o material também, você falou, material tem esse material nobre e natural. Nós usamos muita madeira, o granito, o mármore, assim por diante. Que também, no caso aqui na catedral, é o mesmo também material. Isso. É isso? É exatamente isso. O ambão é esse lugar alto da onde a palavra é proclamada, né? Então, nós temos essa elevação e o tratamento que foi dado ao altar também foi dado ao ambão. É uma pedra que foi levada para o seu acabamento final ao fogo, que é um acabamento que a gente chama flameado, porque isso traz à tona a beleza, a riqueza dos veios, a coloração, é uma valorização do material, e depois um processo de escovamento para que ela não fique muito áspera, mas sem que seja um material polido, brilhante, que simbolicamente isso não nos interessa. Bom, esse lugar aqui é ocupado pelos leitores, pelo salmista, pelo padre, obviamente, que vai proclamar o evangelho ou o diácono, logo na sequência a homilia também pode ser feita da mesa da palavra, e também a prece dos fiéis. Aí a gente encerra a liturgia da palavra e vamos para aquela outra mesa que a gente falava, a mesa do altar. Porque, embora a missa é constituída por duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, no primeiro momento estamos nesta mesa e depois vamos para uma outra mesa, são um só ato de culto, né? Então nós estamos falando de uma unidade entre a liturgia da palavra, a mesa da palavra e a liturgia eucarística que se dá junto à mesa da Eucaristia. Por isso que lá não se deve ler outros textos da missa ou as leituras. É o lugar destinado exatamente para a celebração da Eucaristia, onde se atualiza o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que todas as vezes que a gente entra numa igreja, devemos sempre fazer uma devida referência, porque esta mesa lembra o próprio Cristo. Tem um prefácio que eu gosto bastante, que referindo-se a Cristo diz: Cristo, altar, sacerdote e cordeiro. E o altar é também consagrado, ungido com o óleo do crisma, exatamente para reforçar essa dimensão do Cristo altar e ao mesmo tempo sacerdote e cordeiro. Então todas as vezes que você passar numa igreja, visitar numa igreja, havendo ou não celebração, faça a devida reverência, porque essa reverência é dada a Cristo. Eu aprendi que quando se entra numa igreja, se faz genuflexão. Continua isso ainda existindo? A genuflexão, eu aprendi isso aqui, né? Você ajoelha sem colocar o joelho no chão, você faz assim, né? E quando você passa em frente ao altar, você faz a reverência, né? E aí as pessoas, quando vão se aproximar, faz a reverência, ou quando vão fazer a leitura aqui, né? Faz a reverência, sinal de... É um lugar sagrado, não é uma mesa qualquer, né? É uma mesa onde se aproxima que aqui eu sendo boca, instrumento, a palavra de Deus será, né, através da minha boca, né? Então eu me torno aqui não persona Christi, né? Mas eu estou como instrumento de Cristo para que outras pessoas possam chegar ao conhecimento. A Sacrosanto Concílio afirma que quando são proclamados os textos das Sagradas Escrituras do ambão na liturgia da missa, é o próprio Cristo quem fala. Assim como ele está presente também nas espécies do pão e do vinho, de modo especial, também está presente quando são proclamados os textos das Sagradas Escrituras. E eu gosto, acho que aqui documento, acho que verbum dominum, do sínodo da palavra. Sim. Uhum. Eu lembro aquilo que eu até falo nas minhas palestras, que os bispos falam,
que da mesma forma que a Eucaristia, o pedaço de Eucaristia, por menor que seja, que está na sua mão, que você comunga, que é o próprio Cristo, nós não jogamos fora, a mesma coisa quando a palavra está proclamada e eu não estou atento, é a mesma coisa de jogar um pedacinho de hóstia no chão. Gente, isso aqui é profundo demais, é belo e sério. Assim como a Eucaristia, menor que seja, é o Cristo, a palavra também é Cristo. E outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, aos que não podem aproximar-se da comunhão eucarística, mas podem comungar da palavra. É uma comunhão. Tanto é que a igreja chama de duas mesas, a mesa da palavra e a mesa eucarística, que é o altar. E nesse sentido, isso é uma característica muito própria desse movimento de adequação litúrgica no pós-Concílio Vaticano II, justamente de valorização dentro do espaço litúrgico, do lugar da palavra, em atendimento àquilo que que o próprio concílio, quando propõe a reforma litúrgica, sugere de que a palavra chegue mais e que nós nos aproximemos da palavra. Porque, na verdade, nos aproximarmos da Eucaristia é também uma resposta, é uma ação que nós fazemos a partir do momento em que nós escutamos a palavra, nos deixamos provocar por essa palavra e decidimos seguir a vida segundo essa palavra. Então, o lugar da palavra, ele é profundamente provocativo e evoca e chama atenção para isso que o Senhor nos ensina a viver. Nesse sentido, a gente vai ver ainda mais essa unidade da mesa da palavra com a mesa da Eucaristia, e aqui de forma particular nós trouxemos alguns outros elementos. Se nós olharmos para essa peça, ela tem essa forma semicircular, mas ela é dividida em quatro partes cujas emendas trazem referência àquela forma que nós fazíamos de observação ao altar, de uma flor, que nasce e que se abre, e aqui a referência aos 4 evangelhos, que no fundo são uma só palavra, que é a palavra de Deus, que é trazida a nós para que nós possamos escutar e responder. O 4, nesse sentido, ele é um número extremamente simbólico, porque tudo que diz respeito ao mundo traz a simbologia do 4. As 4 estações do ano, e assim a gente tem outros elementos. E também nós podemos ver, que não é sempre que vemos, esta peça, ela está no nível do presbitério, mas ela toca na sua estrutura o espaço, o lugar da Assembleia, onde a Assembleia está reunida, celebrando e participando da Eucaristia. Por que isso? Porque também de maneira simbólica, a palavra, ela está na origem da igreja junto ao povo. Porque essa palavra é para ser proclamada para nós, como Assembleia reunida, escutarmos. E escutando, respondermos. Como cada igreja tem a sua particularidade. Sim. Então ela está no nível, ela caso tá no aqui, nível do presbitério. Mas ela não precisa do estar, presbitério, não é uma norma, tudo bem, tá? do presbitério, que também no caso é o altar. Isso. E aqui ela vai se unindo aqui Isso. ao piso onde as pessoas... Porque então é o canal de unidade entre o povo... Exatamente, é pela escuta da palavra, é lindo. É pela escuta da palavra que nós somos capazes de responder a Deus. Se não escutarmos, não podemos responder. Então, essa palavra, ela não tem que estar aqui. Ela poderia estar, por exemplo, aqui. Porque ela está no meio do povo. Nas igrejas antigas tem aquele, como é que chama? O púlpito, né, padre? O púlpito, né? Mas não simboliza, não era a mesa da palavra. Aí nós temos várias coisas. Era nós o púlpito que era o lugar onde não tinha microfone, não tinha nada. Era o lugar da pregação, da homilia. Mas ainda tinha o ambão. Ainda tinha, porque na verdade nós perdemos nesse momento do púlpito um pouco da ligação com a proclamação da palavra. Porque a palavra era proclamada em latim e nós não entendíamos. Então a pregação era a tradução, vamos dizer assim, daquela palavra que foi proclamada e que nós não entendemos. Então ele estava ali no meio do povo nesse sentido, mas não era propriamente o lugar da palavra. Antes do Concílio Vaticano II, nós temos muito presentes também a possibilidade de 2 mesas da palavra, que é diferente do púlpito. Isso, interessante. Mas que também não é
aquilo que nós fizemos em termos de adequação litúrgica no início... Mas você podia, então, antes do Vaticano II? Podia ter 2 mesas? Tinha, mas tinha da seguinte forma. Uma era para a proclamação do Evangelho e a outra era para a proclamação das cartas, das epístolas. Ah, era diferente? Era diferente. Eu não sabia disso, Uma não. era para o Evangelho e a outra. Aí sim, nós temos 2 mesas da palavra. Quando nós recebemos o Concílio Vaticano II, num primeiro momento, de que forma que nós fizemos? Colocamos 2 estantes e transformamos essas 2 mesas, uma em mesa da palavra e outra em mesa do comentarista. E que aí perdemos o sentido. E que na verdade as 2 eram mesmos iguais, materiais, eram e a iguais. gente não conseguia distinguir o que era o comentário, o aviso da palavra. Ainda em muitas comunidades nós encontramos lá 2 estantes no mesmo nível, com a mesma dignidade, exato, né? Às vezes com a mesma toalha. Exato. Então deve-se ter a mesa da palavra distinta da mesa do comentarista, que deve ser com material mais inferior. Nem exato. Precisa existir, gente. Eu acho legal Mas se houver necessidade, que ela seja num material que mostre que ela não é o lugar da palavra, ela é uma mesa de apoio. Exclusivamente, ela não deve se destacar também, exatamente, né, Raquel? Muito discreta. As pessoas guardam livro, papel, microfone, cabos, então desentoa, tira toda a estética, a beleza litúrgica, né? É um crime que fazem. E vejam assim, às vezes a gente faz essas coisas com muito boa intenção, mas sem perceber o significado disso. Quando nós colocamos 2 mesas iguais, de alguma forma, a linguagem que nós passamos é o quê? Colocando elas no mesmo nível. Aquilo que está sendo proclamado aqui, seja o aviso, o comentário, seja o que for, uma campanha, enfim, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor da palavra de Deus que é proclamada do outro lado. Então, dificulta a nossa própria participação e a nossa compreensão da forma como participamos da celebração. Bom, quando eu tive a ideia de fazer o programa aqui na Catedral, ia fazer tudo, porta, batismo, já vi que não vai ter condições. Não dá uma riqueza. Não dá, de é uma riqueza de coisas, de elementos, de símbolos que é impressionante. Vamos ter que fazer a parte 2, parte 3, parte 4, outros momentos, né? E a gente voltou aqui, saímos da mesa do ambão, voltamos à mesa da palavra, que ainda aqui no presbitério temos elementos importantes a serem destacados. Eu tenho uma máxima que me acompanha: ninguém ama aquilo que não conhece. Eu concordo. Então é conhecendo que você vai entendendo a sua fé. E a nossa Igreja Católica, ela é riquíssima em símbolos, em ritos, né, que a gente tem que entender para que a gente possa entender e isso aí, beber daquilo tudo, né? Voltando aqui para o altar, tem tantos detalhes. Voltando aqui para o altar, antes do Vaticano II, é o concílio que houve na igreja de 1962 a 1965. Foi uma grande revolução no nosso tempo moderno atual. E a grande mudança que nós temos, muito conhecida do povo, litúrgica, é que mudou do latim, o padre era de costa e virou de frente. E passou para o português. A vernácula, a língua local. Isto, na liturgia, impacta em tudo. Tanto é que os altares eram grudados nas paredes, o padre ficava de costas, né, assim, celebrava de costas, assim, né? Não havia concelebração, não podia ser 2 padres celebrar a mesma missa, cada um ficava no altarzinho. Por isso vários altares, né, nas laterais da igreja. Tinha o altar-mor, como também aqui na catedral já houve no passado o altar-mor, e vários outros altares laterais, porque cada padre tinha o seu altar. Não podia ter concelebração. Então, essas mudanças pelo Vaticano II. E até o Vaticano II, o altar tinha a chamada pedra d'ara no centro, que era uma pedrinha que tinha dentro ali uma relíquia de um santo, não sabia-se qual é. Todo altar de igreja no mundo inteiro tinha que haver a pedra d'ara. Não é isso? Com a reforma litúrgica, a deposição de relíquias é uma opção. O que as orientações nos dizem é que, se houver uma relíquia, que possa ser comprovada a autenticidade dessa relíquia. E aí, no rito, e isso aconteceu em 2015, né? 8 de dezembro de 2015, quando nós reabrimos a catedral depois dessa fase. Modificaram o altar. Foi feito um projeto de adequação litúrgica quando foi feita a entronização do novo altar, da nova mesa da palavra e da nova fonte batismal. E aí, no rito não de dedicação, mas de consagração do altar, houve a deposição de relíquias que aqui
foi feito da seguinte forma: como nós temos uma peça maciça e a orientação não é mais de colocar sobre o altar, justamente por esse entendimento daquilo que a gente já falava, que o altar é o próprio Cristo, o mártir ou o santo, ele está, e ele é santo e ele é mártir em vista de Cristo. Nós temos aqui essa pequena cruz dourada, aqui em frente ao altar, abre para uma caixinha, daqui nessas pastilhinhas, forma uma caixinha que está embutida no piso, onde estão as relíquias. Isso no dia da consagração do altar, as relíquias foram entronizadas, apresentadas ao povo, consta no livro do tombo, junto também o documento que autentica a veracidade dessa relíquia. Aqui nós temos a relíquia de Santa Luzia, e então essa relíquia é abençoada, é colocada aí dentro, já dentro do rito, já há previsão de que venha uma pessoa com um balde, com cimento, já faça tudo direitinho, e o processo é terminado dentro do rito. Aqui eu tenho outra curiosidade aqui no altar que eu queria que você explicasse para o povo, Padre Anderson, pode ser? É uma coisa que o povo não vê, porque normalmente o altar está coberto com uma toalha, como se prevê, mas por debaixo a gente tem um outro detalhe que tem um significado muito interessante, né, Raquel? Sim. Olha aí. São 5 cruzes, né, que estão depositadas. Pode tirar aqui? Aqui nós vemos, olha, aqui foi feito um sulco, né, no próprio granito, nessa própria pedra maciça. Nós temos 4 cruzes, uma em cada extremidade e uma no centro, que exatamente, bem no centro, que fazem referência justamente às 5 chagas de Jesus. Lembrando que o altar, mais uma vez, é o lugar da atualização do sacrifício de Cristo, né? Sim. Que sofreu as santas chagas para a nossa salvação. A gente vai vendo que tudo tem um significado. Por isso Nada que a é colocado liturgia, ela por é o acaso. prolongamento da obra da salvação, né? Sim. Não é claro, teve o seu momento pleno no sacrifício de Cristo na cruz, mas que se prolonga no hoje da nossa história. Então, cada missa que nós participamos, Deus está mais uma vez oferecendo-nos o dom do seu amor, a oferta da sua salvação. Então, participar da missa não é participar de qualquer momento, de momento social ou de qualquer cerimônia. É uma ação ritual atualizante no presente da nossa vida, da nossa história. Tem muita coisa para falar aqui ainda. Gente, eu não sabia. Sinceridade, Deus colocou a ideia de fazer isso daqui, mas não... Como é que é interessante? Eu achei muito legal a não, ideia, tá? é assim no Papo de Padre, gente. Nós começamos com um formato, e esse formato permanece. Só que cada momento que a gente vai acontecendo vai se abrindo para outras possibilidades. E eu não estou fechado a essas outras possibilidades. O Papo de Padre itinerante tem nos levado a essa profundidade. E como eu disse no início, o nosso objetivo principal é levar o conhecimento, para que você possa ter esse conhecimento e aumentar a sua fé. E aqui, por exemplo, você fala do presbitério e o altar. Nós temos ainda, você tocou um pouquinho, sobre a questão dos vitrais, que muitas igrejas têm vitral ou tem algum desenho artístico e assim por diante. Eu gosto muito do vitral. Mas o que nos chama a atenção aqui, Raquel, já que você está aqui, vamos aproveitar. Nós temos uma diferença visual, artística. Para quem não é de Espírito Santo, não é de Vitória, não sabe disso, né? E até mesmo quem é daqui não conhece o significado da simbologia, porque essa diversidade de vitrais aqui na catedral, e um pouco desses vitrais. O que a gente pode falar sobre eles? Podemos fazer um passeio assim, muito rápido pela história. Então, a catedral, esses vitrais que nós vemos nessas cores mais suaves, eles são mais ou menos dos anos 40, e eles traduzem a forma de se construir daquela época, né? Então esse é o primeiro elemento. Nós temos aqui, são imagens, sempre no centro, imagens com todo ao redor, na composição das molduras, alguns elementos simbólicos. Essas 3 peças, elas são desse processo, desse último restauro e obra que aconteceu. E aqui, originariamente, nós tínhamos 3 vitrais como esses. 2 estão ali, Imaculada Conceição e São José, e no centro era o Sagrado Coração de Jesus, que também foi relocado para o segundo vitral ali da nave, tá? Como são vidros muito claros, e a igreja, que é um outro elemento que nós não falamos sobre a implantação, ela está voltada para o sol nascente, isso é
totalmente simbólico, era muita claridade para a celebração. Então, não era possível celebrar, e aí, no momento da história, esses vitrais foram retirados, foram relocados para aqueles espaços, e aqui colocou-se elementos vazados para impedir a entrada tão grande do sol. Nesse processo de conservação e restauração que nós passamos nessa última década, vamos dizer assim, junto com a Secult, porque isso é um trabalho de pesquisa histórica, de conservação, de memória da igreja, mas de memória também da história do Estado do Espírito Santo, foi unânime o pedido de que houvesse o projeto para que nós recolocássemos vitrais nessas 3 peças. Eles seguem uma linguagem contemporânea que tem o objetivo, porque isso faz parte das instruções mundiais. Mas não poderia, então, no caso, trazer aqueles que já foram, que eram aqui, trazer para cá de novo? Pois é, existe a nível mundial instruções, orientações e alguma legislação de como proceder com um processo de restauro, de conservação e manutenção. Por quê? A preocupação, como nós temos toda essa preocupação com a memória e perpetuamos, né, na celebração aquilo que nós acreditamos, na edificação e na história e na cultura, a necessidade também de trazer a verdade histórica. Então, se eu trago aqueles vitrais que existiram naquele momento para cá, eu pulo no entendimento uma faixa da história e eu nego à população futura a compreensão do conjunto dessa história. Você quer dizer, então, isso aqui é feito diferente, de propósito, para mostrar que é um novo momento, que não poderia simplesmente repetir o mesmo... Nem fazer um novo nesse mesmo padrão. Não poderia, porque ele pertence à década de 40. E nós estamos aqui em 2010, 2012. E essa aqui é a nossa era. Essa é a nossa era, mas eu vou falar sobre isso. Gente do céu. Olha, eu sou meio antigo nesse caso, viu? Cadê o Padre Paganini? Então vamos falar desses 3 vitrais. A composição, eu vou usar um pouco daquilo que o Dom Ruberval coloca no texto que foi apresentado à Secult, para que a gente tenha uma fundamentação, né, da proposta. Foi ele que fez o projeto dentro do conjunto, mas ele segue 3 princípios que nós já falamos aqui, em linhas gerais. A liturgia celebrada, a tradição da igreja e o homem no seu tempo histórico. Então nós temos, primeiramente, existe um autor, quando fala da arte das cores, que ele, falando sobretudo das igrejas góticas, ele faz referência ao vermelho e ao azul, que são as cores que a gente vê muito presente nas catedrais góticas. E ele fala que o calor do vermelho e o frescor do azul, eles fazem com que nós sigamos todo o ritmo do sol. Porque nós temos, desde as primeiras horas do dia, com esse frescor do azul, até as horas mais quentes do dia, com o calor do vermelho, e depois esse sol que vai se pondo. Aí nós temos a justificativa primeira do uso das cores. Mas também em termos de cores antiga, azul e vermelho tem a divindade e a humanidade. Vamos que falar varia, disso que varia, não varia, né? Varia. Um para um é divindade, outro é... Depende da cultura, da referência que a gente vai pegar. Se a gente pega a tradição judaica, a cor do divino é o vermelho. E nós vamos ver isso nos primeiros ícones. O Cristo, ele tem a veste vermelha, revestido com um manto azul. Ou seja, ele é Deus divino, revestido da humanidade, assumiu a nossa humanidade. E aí, nesse caso, Nossa Senhora é o contrário. Azul com véu vermelho. Isso. Ela é humana, revestida da divindade por ter concebido. Isso. Na cultura grega, isso é o contrário. Por isso que eu sempre Por isso que nós temos as duas coisas e elas estão certas. A gente só precisa entender a cultura e o contexto. Se a gente não tiver esse dado, a gente perde o fio da meada, tá? De qualquer forma, essas duas cores trazem esse elemento humano também. E divino. É sempre essa relação do humano e do divino. E lembra que eu falava que aqui é o céu dos céus? Eu reparei, porque assim, aqui é Jesus Cristo, tem mais vermelhinho aqui e aqui tem mais azulzinho. Pois é. Então, ao mesmo tempo, nós temos o quê? Toda a estruturação do vitral, que não é a estrutura retangular. A estrutura retangular é uma estrutura para permitir o vitral de ficar em pé. Certo. Mas a estruturação de chumbo dos pedaços de vidro, nós vemos um movimento curvo ascendente,
e descendente também, obviamente, né? E um movimento curvo horizontal. Ah, tá, não tinha reparado isso não. Pois é, eu falei que você podia gostar. Não, não, uai. Continuemos. Não, a explicação é interessante, tudo bem. Então veja, nesse movimento, esse movimento ascendente e descendente lembra da escada de Jacó, né? Somos nós que subimos ao céu em Cristo e com Cristo e por Cristo, e Cristo que desce a nós pela sua encarnação e mistério pascal nos leva de novo. Então nós temos todo... E ao mesmo tempo, toda essa história, ela se dá no dia a dia, é o horizontal. O que acontece quando nós cruzamos o horizontal com o vertical? A palavra já diz, a cruz. Então aqui também nós temos presente, em cada cruzamento, as cruzes de cada dia da nossa existência que fazem parte do processo de subida ao céu. Depois eu acho que tem uma questão que os vitrais conseguem trazer isso, é que eles não pretendem também esgotar todo o significado, linguagem simbólica. Então me lembro de Dom Roberval, que ele falava assim, cada um vai escolher o seu quadrado. Sim. E vai mergulhar nesses traços, nessas imagens, e vai sempre descobrir uma novidade. E eu acho que aqui na Catedral a gente consegue encontrar isso, não só nesses vitrais, mas também em outros elementos. Cada visita que a gente faz aqui à Catedral, um olhar, ele revela uma novidade. Então, os vitrais, mesmo com esses traços, convenhamos, bastante abstratos, aparentemente bastante abstratos, que retrata também um pouco da arquitetura da nossa época contemporânea, traz essa riqueza de detalhes. Agora, obviamente que tem que ter uma sensibilidade, abertura para essa questão arquitetônica, artística e, sobretudo, também para a dimensão da fé. É aí que falta, às vezes, né, Raquel, para a gente conhecer o espaço litúrgico e a própria celebração litúrgica, conhecer também os fundamentos das Sagradas Escrituras, da tradição, da teologia. Não é assim tão fácil. Hoje a gente vai num qualquer lugar, bate o olho e imediatamente a gente já quer compreender o todo. Na igreja, não, isso não se esgota, porque a igreja é um sinal da presença do mistério que não se esgota, Então olha que legal, cada vez que eu vou a uma igreja, particularmente aqui na Catedral, vou sempre descobrir uma novidade. Então eu lanço também esse desafio para as pessoas que visitam a Catedral, que ainda não conhecem, para ter esse olhar aberto e descobrir alguma novidade. Mas esgota o nosso tempo aqui. Eu acho que não, gente, nosso tempo já esgotou aqui já, entendeu? Nós temos ultrapassado aqui. Termina aqui, Raquel, rapidamente, porque... Então, a questão da linguagem simbólica... E explicando a diferença dos três aqui. A questão do filtro de luz, porque a gente vê hoje que, diante do horário do sol nascente, nós temos condição de estar aqui. Nós estamos aqui no exatamente, agora, 10 da manhã, 9 da manhã. Depois, no eixo central que eu falava, é o Cristo, Sim. Sem dúvida nenhuma. E nas laterais nós temos, lembra da tradição? Então nós temos os príncipes da igreja, São Pedro e São Paulo, os dois pilares, que também fazem referência à unidade dessa igreja com a igreja de Roma, né? Então assim, em linhas muito gerais. Mas por qual é a diferença no caso dessas curvas, esses riscos aí de um para o outro? Existe ou não? No caso aqui, olhando de fora, eu aqui. Aqui eu vejo... Você já está descobrindo alguma novidade. Não, novidade não, é a minha percepção. Eu não estive aqui no dia da inauguração. Aqui nós temos um vermelho mais intenso, aqui nós temos o azul mais intenso, entendeu? Exato. São os raios do sol também. Não, tem mais cores, Os raios de sol mostram o movimento do sol ao longo do dia, que vão dando uma possibilidade de coloração sempre diferente a cada hora do dia. Isso é uma propriedade do vitral. Tá? Agora, isso que o senhor está abordando é fato. Justamente por causa daquela composição do significado da cor, nós temos no vitral central uma intensidade de vermelho maior. Vermelho e amarelo. O divino, que se reveste da humanidade, vem ao nosso encontro. É o sol nascente que nos visita, como diz o cântico. São Pedro e São Paulo, homens que assumem essa fé, que escutam a palavra, que assumem essa fé, que se tornam pilares e que se revestem do divino. Celebro missa aqui todos os dias e não sabia disso. Mas é isso que é bonito na linguagem simbólica, né? Porque essa riqueza que nunca se esgota. Eu sempre achava que era um pouco do reflexo do sol, da incisão do sol. Isso existe também, mas são duas coisas distintas.
e que Gente. ajudam a gente a focar quando nós chegamos lá na porta, que nós não tivemos oportunidade eu de ia falar sobre o chegar. batismo, ia falar sobre o Santíssimo, o Tem Santíssimo muita Sacramento, coisa, tem muita coisa. ia falar sobre A nave o da batismo, igreja, a capela do batismo, porta. a cripta. Mas a veja que cripta, isso daqui muita nos coisa. ajuda a quê? E que a grande diferença em relação aos demais vitrais e a linguagem simbólica. Quando nós chegamos lá na porta, automaticamente os nossos olhos se voltam para cá. Porque aqui nós temos o centro do espaço É o espaço mais celebrativo. importante, né? É para cá que todos os nossos olhares precisam se voltar. Então essas cores, essa composição, todo esse filtro de luz que esse vermelho e azul conseguem fazer a partir do movimento do Sol, nos chamam para esse lugar. Na sua igreja, talvez tenha alguma arte, procure conhecer na sua catedral, na sua diocese, onde você estiver, próximo, procure conhecer a história, com certeza você vai amar muito mais a sua igreja. No caso aqui na catedral, nós temos visita guiada, Temos visitas guiadas todas as tardes, então você pode vir que temos instrutores que vai orientar essa visita aqui. Não será com conteúdo. Não. Cada um traz um pouquinho, né, da sua contribuição, Claro. dados históricos. Por isso você fica sintonizado no papo de padre. Aqui a gente tem que fazer outros, a gente não saiu daqui. Não falou nem do laudo da lateral, você falou como é que é? Das folhas de acanto, das cruzes Das de cruzes de dedicação. As cruzes de A gente velas. fala, a gente deixa uma pista assim, do que faltou para despertar o desejo do próximo. Pois é. Padre, dá-nos a bênção. Então tá bom. Cura, dá-nos a bênção. Então, sob a proteção de Nossa Senhora da Vitória, nossa Mãe Padroeira, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Curta, compartilhe. Espero você semana que vem. Tchau.